aí pessoal, aqui é Luciano Lima e hoje iremos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então pessoal, o que são razões trigonométricas no triângulo retângulo? Primeiro passo, o que é uma razão? Tá? Razão é o seguinte, ó, é um número, tá? Eu tenho um número aqui, ó, e eu divido por outro número, tá? Então A dividido por B, isso aqui é uma razão. Eu tenho um número em cima e dividido por um número embaixo, beleza? Trigonométricas vem de quê? De trigonometria. E ela é estudada especificamente no triângulo retângulo, que é justamente esse triângulo aqui, ó. Beleza? Mas afinal, o que é um triângulo retângulo? Bom, triângulo retângulo é o único triângulo que recebe nomes, tá? Ele recebe aqui, ó, nomes de acordo com os lados. Por exemplo, esse A aqui, ó, esse A, ele é chamado de hipotenusa, beleza? Esses dois outros lados aqui, ó, o B e o C, esses dois aqui, ó, tá? Eles são chamados de catetos. Beleza? Então, triângulo retângulo é o único triângulo que os lados recebem nomes. O maior lado aqui, ó, esse A, ele é o maior. Por que ele é o maior? Porque ele está na frente de um ângulo reto. Esse aqui, ó, é um ângulo reto, e todo ângulo reto vale 90 graus. Então, se o A está na frente do ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. Ele é o maior lado, beleza? Então, nós temos aqui, ó, um triângulo retângulo. Repeteco, triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto, tá? De 90 graus. E os lados, eles têm nomes, tá? O maior lado é chamado de hipotenusa, tá? Os outros dois são chamados de catetos. Então aqui, ó, é a hipotenusa. Tranquilo? Vamos lá, pessoal? Então vamos estudar agora o famoso Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, qualquer prova que você for fazer aí, ó, de geometria plana ou de trigonometria, você tem que saber o Teorema de Pitágoras, tá? É fundamental isso aí. Beleza? Então, ó, toda vez que você, ó, estiver diante de um triângulo retângulo, você tem que ter em mente o Teorema de Pitágoras. E o que fala esse teorema? Ele fala o seguinte, ó, que o quadrado da minha hipotenusa, tá? Então, ó, o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos meus catetos. Tranquilo? Então, o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos meus catetos. Beleza? Então, mas quem é hipotenusa? Quem é cateto aí? É o seguinte, ó, tudo que está na frente, você, ó, a base aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Então, tudo que está na frente do ângulo de 90 graus é o maior lado, tá? É o maior lado. E esse maior lado aqui, ó, que no caso aqui é o A, ele é chamado de hipotenusa. Beleza? Os outros dois, né? Os outros dois, que é o B e o C, são chamados de catetos. Então, o B e o C são chamados de catetos. Beleza? Então, o Teorema de Pitágoras fala o seguinte, ó, que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado desse lado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos ver um exemplo aqui na prática. Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Tem um triângulo de catetos 3 e 4. E eu quero saber justamente esse valor do x aqui, ó, tá? Quanto vale esse x aqui? Então, vamos resolver aqui essa questão. Primeiro passo, eu tenho que saber o Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, né? Que eu sei que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Próximo passo é o seguinte, ó, eu saber, ó, quem é o A. Porque se eu acertar o A, o B e o C, ó, independem. Tipo, esse 4 aqui, ó, ele pode ser o B ou pode ser o C. Esse 3, ele pode ser o B ou pode ser o C. Agora o A eu não posso errar, tá? O A eu não posso errar. E o A aqui é o x, beleza? Então eu coloco aqui, ó, x ao quadrado igual B e C, ó, como eu expliquei, ó, independe, tá? Vou chamar o 3 de B. Então fica 3 ao quadrado mais, e o C vai ser o 4. 4 ao quadrado. Aí vai ficar x ao quadrado é igual
3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Puxando para cá, ó, vai ficar x ao quadrado é igual 9 mais 16 dá 25. Beleza? Então fica x igual, esse 2 aqui, ó, ele transforma-se em raiz. Fica a raiz de 25. Tranquilo? Então fica x igual, raiz de 25 dá 5. Tá ok? Então esse triângulo aqui, ó, ele tem de lados 3, 4 e 5. Tá? É um triângulo pitagórico, um famoso triângulo de lados 3, 4 e 5. E é muito importante você saber essa relação aqui. Tranquilo? E aí, pessoal, vamos lá. Então, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Mas vamos lá. Quais são essas razões trigonométricas e como se calcula, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês de maneira bem simples, tá? Quais são as razões trigonométricas no triângulo retângulo? Basicamente são 3. São essas daqui, ó. É o seno, é o cosseno e a tangente, beleza? Então nós temos basicamente 3 razões, tá? Existem outras, né? Cotangente, secante, cossecante, mas isso aí é estudado especificamente lá na trigonometria, beleza? Por enquanto aqui, ó, vamos ficar com essas 3: seno, cosseno e tangente, beleza? E agora, como é que se calcula cada uma dessas? Assim, ó, o seno, se o nome aqui é razão, razão é um número sobre o outro. Então o seno é a razão entre o cateto oposto, tá ok? Entre o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tranquilo? O meu cosseno é a razão do cateto adjacente, tá? Dividido pela hipotenusa. Tranquilo? E a tangente é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tranquilo? A tangente também, de acordo com a segunda relação trigonométrica, né, estudando lá na trigonometria, a tangente também ela pode ser encontrada pela razão do seno de um ângulo, beleza? Quando eu divido um seno de um ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo. Tranquilo? Mas isso aqui a gente estuda especificamente lá na trigonometria. Essa é a segunda relação fundamental da trigonometria. Beleza? Bom, pessoal, vou dar um exemplo aqui, ó, de como se calcula seno, cosseno e a tangente em um triângulo retângulo. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos começar pelo seno. Então eu sei que o seno de um ângulo, tá? Seno de um ângulo é a razão de quem? Do cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Então vamos lá. Eu tenho esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa. Então o seno do ângulo alfa é o cateto oposto a ele. O que é oposto? É o que está na frente, ó, na frente dele. Ó. Quem é que está na frente dele? É justamente o 3. Então eu vou colocar o 3 aqui em cima, ó, e vou dividir pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é o 5. Por quê? Porque a hipotenusa está sempre de frente do ângulo de 90 graus. Tranquilo? Então eu vou dividir aqui, ó, o 3 por 5. Então esse é o valor do seno do ângulo, tá? Do seno aqui, ó, de alfa, 3 sobre 5. Se eu quisesse calcular o cosseno, então vamos lá. O cosseno de um ângulo é igual o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Beleza? Então eu tenho um ângulo aqui, ó, o ângulo alfa. O que é cateto adjacente? Se tu tem um triângulo retângulo, tu tira a hipotenusa e tira o oposto, o que sobra é o adjacente, tá? Mas adjacente quer dizer ao lado, mais próximo. Então é justamente o 4. Então eu vou colocar aqui, ó, cateto adjacente, o 4 sobre a hipotenusa. A hipotenusa aqui, ó, é o 5, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar o 5, beleza? Então o cosseno do ângulo alfa é 4 sobre 5. Tranquilo? E agora vamos calcular a tangente. Como é que eu calculo
a tangente de um ângulo? A tangente é a razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vamos lá. Cateto oposto, tá? Eu tenho esse ângulo aqui. O que é oposto? Que está na frente, ó, na frente dele, que é 3. E o cateto adjacente é o que está ao lado, mais próximo, que é o 4. Beleza? Então tá aí, pessoal. Nós calculamos aqui, ó, o seno de um ângulo. O seno é a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Calculamos o cosseno. O cosseno é a razão do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E calculamos também a tangente, que é a razão do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tranquilo? Vamos lá, pessoal? Então, o que são ângulos notáveis? Tá? Presta atenção que essa parte é a parte mais importante aqui da aula, beleza? Então, o que são ângulos notáveis? Então, na trigonometria no triângulo retângulo, nós trabalhamos basicamente com esses três ângulos aqui, ó. O ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. É muito importante você saber montar essa tabela aqui, ó, porque na prova, muitas das vezes, não é dada essa tabela. Então, você já tem que saber ela de cabeça, beleza? Como é que eu faço isso? Primeira coisa, é só você colocar aqui em cima, ó, na ordem crescente, 30, 45 e 60. Depois você coloca aqui, ó, seno, cosseno e tangente. Tem que ser nessa mesma ordem, tá? Próximo passo, eu faço o quê? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão colocar, ó, 1, 2, 3. Depois o contrário. 3, 2, 1. Próximo passo, vamos colocar raiz onde não tem 1. Então, aqui tem 1, eu não coloco raiz. Então, aqui não tem 1, ó, eu vou colocar uma raiz. Aqui não tem 1, ó, eu coloco raiz. Aqui, ó, não tem 1, ó, eu coloco raiz. Aqui não tem 1, ó, eu coloco raiz. E aqui tem 1, eu não coloco. Beleza? Próximo passo, divido todo mundo por 2. Então, eu vou dividir, ó, esse aqui, ó, por 2. 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 E esse aqui por 2. Beleza? Então, nós já temos aqui, ó, o seno e o cosseno. Ou seja, nossa tabela está quase montada. Como é que eu uso? Assim, ó. Seno de 30 graus é quem? 1 sobre 2. Seno de 45 graus é quem? Raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus é quem? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60, 1 sobre 2. Beleza? E como é que eu encontro a tangente? Bom, a tangente se encontra assim, ó. Existe uma fórmula que é a segunda relação fundamental da trigonometria, que fala que a tangente ela é calculada pela razão entre o seno e o cosseno. Ou seja, do jeito que está aqui, ó, eu divido o seno pelo cosseno, vai dar a tangente. Tá? Então, se eu dividir, ó, 1 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, isso vai dar a tangente. Então, ó, funciona mais ou menos assim. Ó. Se eu pegar aqui, ó, 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Aí o que é que eu faço aqui? Ó? Vamos lá. Eu faço o seguinte, ó, eu corto aqui, ó, esse 2 com esse 2. Sobrou o quê? Sobrou 1 sobre raiz de 3. Aí eu racionalizo, ó, multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Tá? Aí vai dar, ó, 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Que a raiz de 9 é quanto, pessoal? É 3. Então vai dar raiz de 3 sobre 3. Então a resposta aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Beleza? Esses dois aqui, ó, eles são iguais. Então quando eu divido um número pelo mesmo número, tipo 2 dividido por 2, 3 dividido por 3, 4 dividido por 4, 10 dividido por 10, vai dar sempre quanto? Vai dar sempre 1. Então raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 vai dar 1. Beleza? Aqui agora, como é que eu faço? Eu vou dividir, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Isso dá quanto? Vamos lá. Então eu vou dividir aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Como é que eu faço aqui? Simples, ó, pessoal. É só eu cortar aqui, ó, raiz de 2. Corto 2 com esse 2. Ficou quanto? Ficou em cima
Raiz de 3, embaixo ficou 1. Se eu dividir aqui, ó, raiz de 3 por 1, dá quanto? Raiz de 3. Então, encontramos aqui, ó. Opa. Então, encontramos aqui, ó, a tangente de 60. Então, vamos lá. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Beleza? Então, é muito importante saber essa tabela aqui, ó, tá? Saber, ou decore, ou monte ela. Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa, pessoal, é importantíssimo aqui, ó, saber isso daqui, ó. Essa observação aqui, ela fala o seguinte, ó. Ela fala o seguinte, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho esse triângulo aqui. Aqui eu chamei de ângulo alfa e aqui eu chamei de ângulo beta. Esses ângulos aqui são ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Na geometria, quando estudamos, ângulos são complementares, dois ângulos são complementares quando a soma deles vale 90 graus. Então tá aqui, ó, a soma de alfa mais beta dá quanto? Dá 90 graus. Toda vez que isso acontecer, vale essa relação aqui, ó. Qual é essa relação? Ele está falando o quê? Que o seno de um é o cosseno do outro. Tá? Então funciona assim, ó. Imagina aqui que o alfa aqui for 30. Então iria funcionar assim, ó. Seno de 30 graus é igual o cosseno, tá? O cosseno do seu complemento. Quem é o complemento? É o que falta para ele dar 90. Então se eu já tenho 30 para dar 90, falta quanto? Falta 60, né? Então o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Vamos lá na tabela? Então, ó, seno de 30, ó, o seno de 30 aqui, ó, que é 1 sobre 2. Ele está falando que é igual, ó, então o seno de 30, ó, é 1 sobre 2. Ele fala que é igual ao cosseno de 60. O cosseno está aqui, ó. Quem é 60? Esse aqui, ó. Então se eu ligar aqui, ó, vai dar quem? Justamente 1 sobre 2. Beleza? Então é muito importante saber essa relação aqui. Tranquilo? Ou seja, se os ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do seu complemento. Tá? Então vamos lá. Outra coisa, pessoal. Eu montei aqui, ó, 3 triângulos. Tá? Um com ângulo de 30, um com ângulo de 60 e um com ângulo de 45. A partir de agora, nós vamos resolver as questões de razões trigonométricas quando tiver ângulo de 30, 60 e 45, dessa forma aqui que eu vou explicar. Por quê? Porque isso aqui a gente resolve, ó, só olhando as questões, tá? Então, ó, decore isso daqui, ó, beleza? Eu vou explicar, presta atenção. Quando eu tenho um triângulo retângulo que o ângulo é de 30 graus, então você vai fazer o seguinte, ó, anota isso, tudo que está na frente do ângulo de 30, ou seja, cateto oposto a ângulo de 30, ó, esse cara aqui, ó, ele tá, ó, quem é que está oposto ao ângulo de 30? É justamente o x. Cateto oposto a ângulo de 30 vale metade da hipotenusa. A hipotenusa é 10, ó. Então o x vale quanto? A metade de 10 vale quanto? 5. Sem fazer cálculo, beleza? Então tudo que está na frente do ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 10, metade de 10 é 5. Vamos para cá. Ângulo de 60 graus. E agora, quando o ângulo for 60, o que é que eu faço? Vamos lá. Tudo que tiver na frente do ângulo de 60 é o que? É o outro cateto. Quem é o outro? Olha aqui, ó, 4 é o outro cateto, multiplicado por raiz de 3. Então, tudo que está na frente do ângulo de 60 é o outro cateto, anota aí, ó, o outro cateto vezes raiz de 3. Beleza? Simples assim. Próximo. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo isósceles, que é todo triângulo onde os ângulos aqui, ó, agudos são iguais. Beleza? Então, quando eu tenho um triângulo retângulo isósceles, ou seja, um ângulo de 45, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó, a hipotenusa, o valor da hipotenusa aqui é um dos catetos. Por que um dos? Porque eles são iguais, ó. Se aqui é 5, aqui também, ó, é 5, tá? É um dos catetos, então essa hipotenusa é um dos catetos multiplicado por raiz de 2, beleza? Multiplicado por raiz de 2. Então, repeteco. Cateto oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo de 60 é o outro cateto vezes raiz de 3. Cateto oposto, quando eu tenho um ângulo de 45, a hipotenusa é o quê? É um dos catetos vezes raiz de 2. Beleza? Fala, pessoal, beleza? Vou explicar agora para vocês como identificar e usar as razões trigonométrica no triângulo retângulo, tá? Isso aqui é uma dificuldade de muitos alunos, mas isso aqui é bem simples, ó.
Se liga. Então, ó, primeiro passo é a base, tá? A base é sempre o ângulo, beleza? Então aqui, ó, com relação a esse ângulo, o que é que eu tenho com relação a esse ângulo aqui, ó? Eu tenho, ó, o meu cateto oposto e eu tenho a hipotenusa. Então esse 20 aqui, ó, ele é a hipotenusa. E esse x aqui, ó, ele é o cateto oposto, tá? Então, quando eu tenho a hipotenusa e o cateto oposto, nós usamos o que, pessoal? Nós usamos o seno, tá? Então, toda vez que eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, nós usamos o seno. Por quê? Porque o seno é a razão, tá? O seno é a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Então, vamos lá. Quem é o seno de 30? Então, eu tenho aqui, ó, vai ficar seno de 30 graus é igual cateto oposto a ele, que é quanto? Cateto oposto a 30, x, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa é o 20. Tranquilo? Lá naquela tabelinha, o seno de 30 é 1 sobre 2. 1 sobre 2, igual a x sobre 20. Beleza? O que é que eu faço aqui? Simples, ó. É só eu simplificar, ó. Dividir, ó, o 20, dividir ele por 2. 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10. Então vai ficar, ó, aqui fica 1. Então vai ficar, ó, 1 vezes x dá x. 10 vezes 1, ó, multiplicando cruzado aqui, ó, 10 vezes 1 dá 10. Tranquilo? Então eu encontrei o valor do x, tá? E essa aqui, ó, o que é que eu faço? Essa aqui é o seguinte, ó. Com relação a esse ângulo aqui, ó, que é minha base, o 60, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, o meu cateto oposto, tá? E eu tenho o cateto adjacente, beleza? Ah, mas a hipotenusa, esse aqui não é hipotenusa, não? Não, isso aqui não é hipotenusa, isso aqui é cateto oposto, porque a hipotenusa é esse lado aqui, ó, que ela está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, beleza? Então, quando eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, o que é que eu uso? Eu uso a tangente. Então vai ficar tangente de 60 é a razão do cateto oposto, que é quem? 10 raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente, que é o x, tá? Tangente de 60 graus, naquela tabelinha, é quanto, pessoal? Tangente de 60, raiz de 3. Então eu vou substituir aqui por raiz de 3, aí vai ficar 10 raiz de 3 dividido por x. E agora, o que é que eu faço? Simples, ó, é só cortar a raiz de 3 com raiz de 3 aqui, ó, aí ficou 1 aqui, ó, embaixo disso aqui é 1, tá? Não pode esquecer, e eu multiplico o cruzado, ó. X vezes 1 dá x, e 1 vezes 10 dá 10. Então, meu x aqui, ó, vale 10, beleza? Então, esse triângulo, x é 10, tá? Agora vamos resolver o próximo. Eu tenho aqui, ó, um ângulo de 45 graus. Então, com relação a esse ângulo, o que é que eu tenho? Eu tenho um cateto adjacente, tá? Então, esse aqui é um cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Então, esse 6 aqui, ó, é justamente a hipotenusa, tá? Então, quando eu tenho um cateto adjacente e a hipotenusa, naquelas razões trigonométricas, eu uso o cosseno. Então, vai ficar, ó, cosseno de 45 graus é igual cateto adjacente, que é o x, ó, é esse x aqui, ó, tá? Dividido pela hipotenusa, que é o 6. Eu vou lá na tabelinha, ó, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é igual a x sobre 6. E o que é que eu faço aqui, ó? Faço o seguinte, ó. Eu divido, ó, o 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3, tá? E depois é só multiplicar cruzado, ó. Aqui ficou 1, ó. Multiplicando cruzado, ó, 1 vezes x dá x, tá ok? E 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2, que é a resposta aqui desse valor x. Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, essas formas aqui, ó, é para usar seno, cosseno e tangente, tá?
Então vamos lá, pessoal. Questão número 1. Se num triângulo retângulo ABC temos a medida do ângulo A 30 graus, a medida do ângulo B 60 e a medida do lado AB 25, então a medida do lado BC é em centímetro igual a... Então, primeira coisa, vamos desenhar aqui o triângulo aqui, tá? Então vamos desenhar, beleza? Vamos desenhar esse triângulo aqui, ó. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. Num triângulo retângulo ABC, temos a medida do ângulo A é 30 graus, tá? Então esse ângulo A aqui, ó, ele vale 30 graus. Então eu posso colocar 30 aqui, ó, e chamar isso daqui de A, beleza? Medida do ângulo B é 60. Então eu posso colocar aqui, ó, 60 e chamar ele de B. E a medida do lado AB vale 25. Então AB é isso aqui, ó, é justamente, ó, a hipotenusa do triângulo retângulo, tá? Então eu sei que aqui, ó, é 90 graus, é um ângulo reto, e eu sei que aqui é o C, porque o triângulo é ABC. Vamos lá. Então a medida do lado BC vale quanto? Então BC é isso aqui, ó. Ele quer justamente quanto vale esse X aqui, tá? Então isso aqui, pessoal, uma questão simples, muito fácil, tá? O difícil aqui é só montar, porque ó, a resolução é bem simples. Toda vez que eu tenho um ângulo de 30 graus, então toda vez que eu tenho um ângulo de 30 graus, tudo que está na frente dele, ó, tudo que está na frente dele é metade da hipotenusa. A hipotenusa é quanto? A hipotenusa é 25. Então, o x é igual a 25 sobre 2, tá? Então, é só eu pegar o 25 e dividir por 2. 25 dividido por 2 dá quanto? Dá 12,5. Beleza? Resposta letra E. Vamos lá. Questão número 2. Com os dados da figura, o valor de x é... Então, ele quer justamente, ó, esse x aqui. Como é que eu faço? Bom, pessoal, então eu tenho dois triângulos retângulos. Eu tenho um triângulo retângulo maior e tenho esse triângulo retângulo menor. Então, nesse triângulo retângulo menor, se aqui é 60, é porque, ó, esse ângulo aqui vale 30 graus. Tranquilo? Então, vamos lá. No triângulo maior, eu tenho aqui, ó, esse ângulo aqui de 30 graus. Então, nesse triângulo maior aqui, ó, tá? Então, aqui é 30 graus. Se aqui é 30, tudo isso aqui, todo o ângulo aqui, só pode ser 60, beleza? Só que eu já tenho 30. Então, para eu completar os 60, falta mais 30 graus. Tranquilo? Então, o que é que eu tenho agora? Eu tenho, ó, esse triângulo aqui, ó, ele tem, ó, dois ângulos iguais. Então, todo triângulo que tem dois ângulos iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Então, se ele tem dois ângulos iguais, ele também tem dois lados iguais, tá? Então, esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, beleza? Então, esse lado aqui é justamente o x, ó, que o x vai daqui para aqui, tranquilo? Então, ó, eu vou pegar, ó, e vou colocar o x aqui, ó, tá? Eu vou colocar o x aqui. Então, eu tenho esse triângulo menor aqui, ó, beleza? Então, agora ficou muito simples, né? Por que ficou simples? Porque, ó, eu sei que tudo que está na frente do ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então, se aqui é 10, é porque a hipotenusa é quanto? A hipotenusa é 20, porque o 10 é metade da hipotenusa. E quem é a hipotenusa? É justamente esse x aqui, ó, tá? Ele é a hipotenusa desse triângulo pequeno aqui, ó, tá? Então, chegamos à conclusão que o x vale 20. Resposta letra D. Beleza? Vamos lá. Questão 3. Uma árvore partida pelo vento mantém seu tronco perpendicular ao solo, formando um triângulo retângulo. Se a parte quebrada faz um ângulo de 60 graus com o solo, e se o topo da árvore está agora distanciando 10 metros de sua base, qual era aproximadamente a altura original da árvore? Então, pessoal, primeira coisa, vamos desenhar a questão. Uma árvore foi partida pelo vento, tá? Então, funciona mais ou menos assim, ó. Vamos supor que nós tivéssemos uma árvore aqui, beleza? Tá? Aí ele fala,
Se ela foi partida pelo vento, vamos supor que ela quebrou aqui, ó. Então ela quebrou justamente aqui, ó. Então essa parte aqui, ela tombou, tá? Então essa parte tombou, né? Então ela veio para cá, ó. Ela veio para cá, beleza? Aí ele fala, ó, ela mantém seu tronco perpendicular ao solo, formando um triângulo retângulo. Então ele está falando aqui, ó, que justamente, ó, então ela está, ó, formando aqui, ó, um triângulo retângulo com o solo, tá? Então isso aqui é o tronco dela. Aí ele fala, se a parte quebrada faz um ângulo de 60 com o solo, olha a parte quebrada aqui, ó, é justamente essa parte que está em azul. Então ela está fazendo um ângulo de 60 graus com o solo. E se o topo da árvore está agora distanciando 10 metros de sua base, então ó, o topo é qual? Ó, o topo antes era isso aqui, ó, isso aqui era o topo da árvore, beleza? Só que quando ele quebrou, ele está aqui agora, ó, o topo está justamente aqui, ó. Então esse topo ele está distanciando de sua base, do seu tronco aqui, ó, 10 metros. Então ele está falando que aqui vale 10. Qual era aproximadamente a altura original da árvore? Então a altura original da árvore é o que, pessoal? É justamente essa parte aqui, ó, que quebrou, que é essa parte aqui, ó, tá? E essa outra parte aqui, ó, que eu vou chamar de y, beleza? Então eu chamei essa parte quebrada aqui de x e essa parte aqui de y. E a altura original, ó, essa altura original é só eu somar x mais y, tá? Então vamos encontrar agora quem é x e quem é y. O primeiro passo é o seguinte: se aqui é um triângulo retângulo, se aqui é 60, aqui é 30 graus. E nós já sabemos que tudo que está na frente do ângulo de 30 graus, ó, tudo que está na frente do ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então se aqui é 10, é porque a minha hipotenusa, que é o x, né, isso daqui vale 20, beleza? Então eu já encontrei o x, então esse x aqui, ó, já vale 20. Quem é o y? O y é o seguinte, ó, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus, ó, o 60 aqui, ó, o 60 está aqui, ó. Então tudo que está na frente dos 60 graus é justamente o y. Ele é igual a quanto, pessoal? Ele é o outro cateto. Quem é o outro cateto? Que é o 10, tá? Vezes raiz de 3. Beleza? Então o y é 10 raiz de 3. Então eu venho para cá, ó, e coloco 10 raiz de 3. Então esse é o y. E é só resolver isso daqui, ó. Se eu olhar para o gabarito, olha como é que está o gabarito aqui, ó. A letra D, olha como é que ela está. Então ele fez o seguinte, ó. Ele pegou esse 20 aqui, ó, e eu posso escrever ele assim, ó. 2 vezes 10 mais 10 raiz de 3, beleza? Então ele pegou esse 10 aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, e ele colocou em evidência. Então ele colocou o 10 aqui e separou, ó, tá? Então ele colocou, quando eu tiro o 10 daqui, ó, fica só o 2, ó. O 2 fica aqui. Aí fica esse mais, e eu tiro esse outro 10 aqui, ó, tá? Então ficou o raiz de 3, beleza? Então fica 10, que multiplica 2 mais raiz de 3, o quê? Metros. Por que metro? Porque a nossa base está em metro. Então a resposta é a letra D. Vamos lá, questão 4. No triângulo retângulo ABC, tem-se A, 90 graus, o AB, 5, BC, 6. Pede-se a tangente do ângulo B. Então, quanto é que vale a tangente do ângulo B? Tá? Então, primeira coisa, vamos desenhar o triângulo aqui, ó. Então, desenhando o triângulo, tranquilo? Então, vamos colocar esses dados. Aí ele fala o seguinte, que o ângulo A é 90 graus. Então, eu já sei aqui, ó, que aqui é o A, vale 90 graus. O lado AB vale 5, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, o B, então esse lado aqui, ó, vale 5. E o lado BC vale 6. Então aqui eu tenho A, B, então aqui só pode ser C. Então o lado BC, que é justamente a hipotenusa, tá? Vale 6. Aí ele, ó, pede-se o quê? A tangente, tá? Então como é que eu encontro a tangente do ângulo B? Tá aqui, ó, tangente do ângulo B, que é justamente esse ângulo aqui, ó, tá? Então como é que eu encontro a tangente do ângulo B? Que eu vou chamar aqui de alfa, tá? Então vamos encontrar aqui, ó, a tangente de alfa.
Para calcular a tangente, nós sabemos que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente do ângulo. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho o meu cateto adjacente, que é 5. Então esse 5 aqui, ó, eu já tenho. O cateto adjacente. Adjacente é o lado, próximo. Agora falta encontrar o cateto oposto. O cateto oposto é quem está na frente, que eu não tenho aqui, ó. Eu vou chamar de x, beleza? Então eu tenho x, 6 e 5. Eu tenho aqui, ó, x, eu tenho 6 e tenho 5. Então eu posso usar o que? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras para encontrar o valor desse x aqui, ó. O que é que fala o teorema de Pitágoras? Fala o seguinte, ó, que o quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A minha hipotenusa aqui é o 6. Por quê? Porque ele está na frente do ângulo reto. Beleza? Então fica 6 ao quadrado. Tá? A ordem aqui dos catetos aqui, ó, não é necessário. Tá? Então eu posso falar que o B é o x ou que o B é o 5. Tanto faz. Então eu vou falar aqui, ó, que o B é o x. Então fica x ao quadrado mais. E o C aqui, ó, é o 5. Então aqui fica 5 ao quadrado. Aí, ó, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. X ao quadrado, eu repito, mais 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, beleza? Então vou pegar esse 25 aqui, ó, e vou passar ele para lá. Então vai ficar 36 menos 25 igual a x ao quadrado. Tranquilo? Então, ó, 25 estava positivo, eu vim para cá, então por isso que ele ficou negativo, tá? Então 36 menos 25 dá 11, que é igual a x ao quadrado. Eu vou organizar aqui, ó, x ao quadrado é igual a 11. Esse ao quadrado aqui, ó, eu transformo em que, pessoal? Eu transformo em raiz, então fica x igual a raiz de 11. Beleza? X é igual a raiz de 11. Então vamos lá, ó. Se a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente e eu já tinha 5, falta só o oposto. O oposto é o que está na frente, que é justamente o x aqui, ó. Só que o x vale quanto? Raiz de 11. Então eu venho para cá, ó, e coloco raiz de 11 aqui, ó, e essa é a resposta da questão. A tangente do ângulo é raiz de 11 sobre 5. Questão número 5. O valor de x na figura abaixo é... Então aqui, pessoal, caiu uma questão dessa na sua prova, você resolve em 5 segundos. É simples, ó. Tudo que tiver na frente do ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Tá? Então tudo que tiver na frente do ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Então quem está na frente do ângulo de 30 graus aqui é o x. Então x é o que? Metade da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 8. Então a metade de 8 é quanto? 4. Simples assim, ó, tá? Então x é a metade, ou seja, 8 dividido por 2, resposta 4. Beleza? Vamos lá. Questão número 6. O valor de x no triângulo abaixo é... Então aqui, pessoal, eu tenho essa figura e eu quero o valor desse x aqui. Como é que eu faço? Primeira coisa, vamos separar os triângulos. Então eu vou separar aqui, ó. Vou separar aqui. Tá ok? Então, vou pegar esse triângulo maior e vou trazer ele para cá, ó. Então eu sei que aqui, ó, é 90. Tem esse aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, que é a hipotenusa, que é justamente o x, tá? E eu tenho aqui, ó, um ângulo agudo de 30 graus. Tranquilo? Então eu quero encontrar esse x aqui. O que é que eu faço? Então, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse triângulo menor aqui, ó. Esse triângulo menor, ele é o quê? Esse triângulo menor. Esse é um triângulo retângulo isósceles. Por quê? Porque esse aqui é 45, aqui também é 45, beleza? Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo isósceles. E nós sabemos que todo triângulo retângulo isósceles, os catetos são iguais. Então esse lado é igual a esse, tá? Então eu vou chamar isso daqui, ó, de y, isso daqui de y, tá? E esse 6 aqui, ó, ele é a hipotenusa do triângulo, que ele mede esse valor aqui, ó, tá? Então o que que eu faço? Já anota aí, ó, esse bizu, ó, bizu fortíssimo. A hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles é igual a um dos catetos, tá? Um dos, porque eles são iguais, ou seja, y, vezes raiz de 2, tá? Então, vai ser sempre isso, professor? Sempre.
a hipotenusa e um triângulo retângulo isósceles é um dos catetos vezes raiz de 2. Tranquilo? Então vamos lá, vamos resolver isso daqui. Então, ó, eu vou só organizar, ó, isso daqui fica y raiz de 2 igual a 6, tá? Então aqui, ó, o raiz de 2 está multiplicando, ele passa dividindo, então fica y igual a 6 dividido por raiz de 2. Como é que eu resolvo isso daqui? Eu racionalizo. Como? Eu multiplico, ó, em cima e embaixo por raiz de 2. Então fica y igual 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Beleza? Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Tranquilo? Então vai ficar y igual a 6 raiz de 2 dividido. Raiz de 4 aqui é quanto? Raiz de 4 é 2. Então vai ficar 6 raiz de 2 dividido por 2, dá quanto, pessoal? Dá 3 raiz de 2, beleza? Então eu encontrei o y é 3 raiz de 2. Então esse lado aqui, ó, é 3 raiz de 2 e aqui é 3 raiz de 2. Esse y aqui, ó, esse y é a mesma coisa que esse aqui, ó. Tranquilo? Então isso daqui vale 3 raiz de 2. O que é que eu faço aqui agora? Agora ficou simples, né? Por quê? Porque nós sabemos que tudo que está na frente do ângulo de 30 graus, ele é o quê? Metade da hipotenusa. Ou seja, então esse valor aqui, ele é metade do x, tá? Porque o x é a hipotenusa. Se é metade, isso quer dizer que o x é o dobro desse valor, tá? Então se o x é o dobro desse valor, é só eu pegar, ó, 2 e multiplicar por 3 raiz de 2. Resposta, 6 raiz de 2, beleza? Então esse x aqui vale 6 raiz de 2. Questão número 7. O ângulo compreendido entre a diagonal de um retângulo e um de seus lados é igual a 30 graus. Sabendo-se que a diagonal mede 4, então a área do retângulo vale... Então, o primeiro passo é desenhar um retângulo. Então vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar um retângulo, beleza? Então aqui, ó, vamos desenhar a diagonal do retângulo, tá? Então ele fala o seguinte: o ângulo compreendido entre a diagonal, essa é a diagonal aqui do retângulo, e um de seus lados é igual a 30. Ele está falando justamente esse ângulo aqui, ó, que vale 30. Sabendo-se que a diagonal mede 4, então essa diagonal aqui, ó, vale 4. Então a área do retângulo, então ele quer, ó, justamente isso aqui, ó, quanto vale a área do retângulo, tá? Então nós sabemos, ó, que a área do retângulo, a fórmula da área do retângulo é o produto, ó, da base vezes a altura, tá? Então para eu encontrar a área eu tenho que saber a base e tenho que saber também a altura. Se eu tenho esse retângulo aqui, ó, a minha base é isso aqui, ó, que eu preciso saber. E eu preciso também saber quem é a altura, beleza? Então se é um retângulo, ó, é 90 graus, ó. Todo mundo aqui é 90 graus. Tranquilo? Então vamos resolver. Primeiro passo, eu tenho esse triângulo aqui, ó, triângulo retângulo, que a hipotenusa aqui vale 4 e tem um ângulo de 30, né? Nós já sabemos o seguinte, ó, tudo que está na frente do ângulo de 30, ou seja, esse H aqui, ele vale quanto? A metade da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 4. A metade de 4 vale 2. Já encontrei o H. Vamos lá. Se aqui é 30, aqui é quanto? Aqui é 60, porque os dois têm que dar 90, que são ângulos complementares. Então vamos lá. Então, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus, que é esse B aqui, ó, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é quem? É o outro cateto, que é quem? Que é o 2, multiplicado por raiz de 3. Tranquilo? Então eu achei o B e achei o H. Agora é só aplicar na fórmula. Então vamos lá. A área é igual, quem é o B? 2 raiz de 3, vezes a altura. Quem é a altura? É o 2. Então vai ficar, a área é igual 2 vezes esse 2 aqui. 2 vezes 2 dá 4, raiz de 3 como resposta. Letra B. Questão número 8. Num triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo é 3 sobre 5 e a hipotenusa vale 10. A soma dos catetos em centímetro é... Então, pessoal, ele está falando o seguinte, ó. Tu tem um triângulo retângulo, que eu vou desenhar aqui, ó.
um triângulo retângulo, beleza? Então nesse triângulo retângulo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 90 graus para representar, né, o triângulo retângulo. Ele fala que aqui, ó, o cosseno de um ângulo é 3 sobre 5, tá? Então o cosseno, beleza? É igual a 3 sobre 5. E ele fala que a hipotenusa vale 10. Então a hipotenusa aqui, ó, é 10. Aí ele pede a soma dos catetos, ou seja, quando eu tenho um triângulo retângulo, um dos lados aqui, ó, que é o maior, é a hipotenusa e os outros dois são chamados de catetos. Então eu vou chamar aqui, ó, de x e aqui de y. Como é que eu resolvo uma questão dessa bem rápido? Eu resolvo assim, ó. Toda vez, pessoal, que vocês estiverem resolvendo uma questão de trigonometria, tá? Envolvendo triângulo retângulo e tiver a combinação dos seguintes números, ó, presta atenção: 3, 4, 5, ele está falando do triângulo pitagórico, tá? Então ele está falando justamente desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo muito importante, decore isso daqui, ó, tá? Então isso aqui é um triângulo pitagórico. Então eu vou colocar aqui, ó, 3, 4, 5. Ah, professor, como é que eu sei? Porque ele falou aqui, ó, 3 e 5, ó, ele deu 3 e 5, ele sempre vai dar dois números, ó, então ele deu esse 3 aqui, ó, beleza? E ele deu esse 5 aqui, ó, tranquilo? Poderia ter dado 4, né? Tanto faz. E como é que eu resolvo aqui? Como é que eu acho o valor de x e o valor de y? Simples, ó, toda vez que a hipotenusa, né, for um múltiplo de 5, a gente vai dividir, ó, você vai dividir, ó, 10 dividido por 5, então é só fazer isso aqui, ó, 10 dividido por 5. Quando você divide, ó, a hipotenusa do maior por a hipotenusa do menor, encontramos 2, ó. Tá vendo? Encontramos esse 2 aqui, ó. E agora, eu faço o quê? Agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar esse 4 aqui, ó, e vai multiplicar, ó, por 2. Quando eu multiplico, ó, 4 vezes 2, dá quanto? Dá 8. Então, um lado vai ser 8 e o outro, vou pegar o 3 aqui, ó, e vou multiplicar, ó, por 2. Quando eu multiplico, ó, 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Pronto, encontrei aqui, ó, os lados desse triângulo, que é 6, 8 e 10. O que é que ele quer? Ele quer justamente a soma dos catetos, ou seja, ele quer saber o valor de x mais y. Então, o valor de x mais y é 6 mais 8, que dá quanto? Que dá 14. Resposta, letra C. Beleza? Vamos lá, questão 9. Uma escada de 8 metros de comprimento forma um ângulo de 30 graus com um muro vertical, em que se apoia. Sendo o solo plano, calcular a altura do muro em que a escada está apoiada. Então aqui, pessoal, nós temos uma questão clássica de razões trigonométricas no triângulo retângulo. O primeiro passo aqui, ó, é desenhar a figura, tá? Então vamos desenhar. Então eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, beleza? Então eu desenho o meu triângulo retângulo aqui, ó, e vamos colocar os dados da questão no triângulo, tá? Então o primeiro passo, ele fala que isso aqui é uma escada de 8 metros. Então, tenho aqui, ó, 8 metros. Ela forma um ângulo de 30 com o muro, tá? Esse muro está na vertical aqui, ó. Então, ela está formando aqui, ó, um ângulo de 30 graus, beleza? Então aqui é o muro, tá? Em que se apoia? Sendo o solo plano, então ele está falando que aqui é o solo, então esse solo aqui é plano. Calcular a altura do muro, então ele quer justamente isso aqui, ó, calcular a altura do muro, que eu vou chamar de H. H é a altura do muro, beleza? Então, se é a altura, aqui é 90 graus, tranquilo? Então vamos resolver a questão. Depois, pessoal, que eu desenho a questão, fica fácil, por quê? Tudo que está na frente do ângulo de 30 graus, tudo que está na frente do ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é 8, a metade de 8 é quanto? É 4. Então eu encontrei esse outro cateto aqui. Tranquilo? Bom, se aqui é 30 graus, tá? Aqui é 60 graus. Por que 60 graus? Porque a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo vale 90 graus, tá? Então a soma desses dois aqui é 90 graus, que eles são ângulos complementares, beleza? Então se um é 30, aqui é 60. Se aqui fosse 40, aqui seria 50. Tranquilo? Então vamos lá. E agora esse H? Como é que eu encontro esse H? Esse H, ó, ele é bem simples de se encontrar. Ó. Anota isso aí. Ó. Tudo que está na frente do ângulo
de 60 graus, ó, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é o outro cateto. Quem é o outro cateto? 4 vezes raiz de 3, tá? Então, anote isso aqui, ó. Tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é o outro cateto vezes raiz de 3. Então, a resposta aqui, ó, 4 raiz de 3, letra C. Vamos lá, questão número 10. Uma torre vertical construída sobre um plano horizontal tem 25 metros de altura. Um cabo de aço esticado liga o topo da torre até o plano, fazendo com o mesmo um ângulo de 60 graus. O comprimento do cabo de aço é... Então, pessoal, nós temos aqui, ó, mais uma questão de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, o primeiro passo é desenhar a figura. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, beleza? Então, vamos colocar os dados. Ele fala, uma torre vertical construída sobre um plano horizontal. Tem 25 metros de altura. Então, essa altura aqui, ó, é a altura da torre. Então, isso daqui, ó, vale 25. Então, se a altura, aqui é 90. E aqui é o plano horizontal, tá? Um cabo de aço esticado liga o topo da torre até o plano. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho aqui um cabo de aço aqui. Então, ele está ligando, ó, daqui para cá, ó, tá? Então, esse aqui é o cabo de aço, beleza? Ele liga o topo da torre até o plano, fazendo com o mesmo ângulo de 60. O mesmo quem? O plano, beleza? Então ele está fazendo isso aqui, ó, um ângulo de 60 graus. Aí ele pergunta, o comprimento do cabo de aço é... Então ele quer justamente o cabo de aço, que é esse lado aqui, ó, é o X. Como é que eu faço essa questão? Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, toda vez que eu tenho um ângulo de 60 em um triângulo retângulo, o outro ângulo é quanto? O outro ângulo é 30 graus, tá? E nós sabemos o seguinte, ó, que tudo que está na frente do ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa aqui é x, é porque aqui, ó, se é metade de x, então aqui é x sobre 2, beleza? Então, eu descobri isso daqui como? Porque tudo que está na frente do ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é x, então aqui é x sobre 2. Próximo passo, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é o quê? Tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é quem? É o outro cateto, que é quem? X sobre 2, tá? Multiplicado por quanto? Raiz de 3. Então, eu já passei aí, ó, essas dicas na parte teórica, beleza? Então, ó, tudo que está na frente do ângulo de 60 graus é o outro cateto multiplicado por raiz de 3. E agora, o que é que eu faço aqui para resolver? Aqui é simples, ó. Embaixo disso aqui, ó, é 1, ó. Eu vou multiplicar, ó, cruzado, tá? Então, eu multiplicando cruzado aqui, ó, vai ficar 1 vezes x raiz de 3, vai dar x raiz de 3. Igual 2 vezes 25, dá quanto? Dá 50. O raiz de 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica x igual a 50 dividido por raiz de 3. Como é que eu elimino essa raiz aqui do denominador? Simples, ó. É só eu multiplicar, ó, em cima e embaixo, né, por raiz de 3. Aí vai ficar o quê? Vai ficar o seguinte, ó. 50 vezes raiz de 3 dá 50 raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, ó, raiz de 9. Aí aqui vai ficar, ó, 50 raiz de 3 sobre raiz de 9 dá quanto? Dá 3. Então a resposta correta é o quê? 50 raiz de 3 sobre 3. Que está aqui na letra B.